Fala, meu povo, tudo bem? E aí, como é que tem sido esses dias? Vamos falar um pouquinho hoje sobre semelhante e igual, tá? Quando que é semelhante e quando que é igual. Por exemplo, vamos comparar aí o domingo de Páscoa com o Natal, tá? Eles são semelhantes. Por que são semelhantes? Os dois são feriados, tá? Domingo de Páscoa, logicamente, é um feriado que cai de domingo, né? Agora, o que acontece? O Natal também é feriado, porém, o que acontece com o Natal? O Natal, na verdade, ele pode cair em qualquer dia da semana. Então, ou seja, eles são semelhantes, tá? E para você fixar bem essa ideia do semelhante, do que é igual, eu peguei dois instrumentos pedagógicos aqui que vão simplificar para vocês o que é semelhante e o que é igual. Por exemplo, quando eu pego esses dois instrumentos aqui, opa, caiu um deles, ai Jesus do céu, vamos lá. Esses dois aqui, eles são iguais, tá vendo? Iguais, ó, tem as mesmas propriedades, tá bom? De qualquer lado que você virar, eles são iguais, 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 tá? Tem todas as propriedades, tá? Tem todas as dimensões iguais, tudo certinho, bonitinho. .com.br. Agora, eu tenho também, deixa eu pôr aqui ao lado, esses dois aqui, ó, que são o que na verdade? São semelhantes, tá? Não só uma ampliação como uma redução, como alguns detalhes de cores, tudo mais, eles são um pouquinho diferentes, tá? Então eu posso falar que isso aqui são semelhantes. Falam do mesmo personagem e tudo mais, porém, todavia, entretanto, não tem todas as propriedades iguais. Então, nesse caso, são semelhantes. E é com isso que a gente vai começar a trabalhar. Como a gente fez no ano passado, falando um pouquinho do que? Teorema de Tales. O que acontece, na verdade, com o Teorema de Tales? Ele usa a ideia para a gente de semelhança de figura, tá? Ou seja, ele não vai calcular propriedades de figuras iguais. Não, esquece isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar com a ideia da semelhança, que foi aquilo que a gente comentou, né, em outras ocasiões. Por exemplo, reza a lenda que Tales, um belo dia, estava andando pelo Egito, no auge de ter que fazer, acho que o Xbox deve ter travado, ou Playstation, coisa parecida, e falou, eu vou andar lá para os lados do Egito. Ele vai para o lado do Egito, fica lá ali na sombra da grande pirâmide, olha e fala assim, poxa vida, eu sei qual é a altura dessa pirâmide. O que ele não contava era o seguinte, que os arquitetos, as pessoas que estavam ali, elas conheciam a altura da pirâmide. E falou assim, ó, eu quero ver você falar. Se você falar a altura correta, beleza. Se você não falar, você morre. Coisa simples, tranquila, tá? Aquele negócio morreu, mas passa bem. E o que aconteceu? Ele falou assim, beleza, amanhã eu venho aqui para mostrar para vocês como que é. Mas o que aconteceu? No dia seguinte, ele pegou uma varinha de 1 metro, tá? E usou a seguinte coisa. Olha a ideia maluca que Thales naquele momento teve. Olha que interessante. Thales pensou da seguinte maneira. Uma varinha de 1 metro, tá? Uma varinha de 1 metro, ela tem tantos centímetros de sombra. Então, 1 metro me dá tantos centímetros de sombra. A pirâmide, não é? Que tem uma altura que eu não conheço, eu não sei. Porém, a sombra dela eu sei, eu tenho como calcular. Então foi essa a ideia que ele utilizou. Altura é igual a altura e sombra é igual a sombra. O que aconteceu quando ele fez esse cálculo, né? Todo mundo olhou assim maluco, porque aquele negócio. Quando alguém resolve um problema que a gente não sabia, a princípio a solução parece meia doida, meia maluca. Você fala assim, nossa, mas como assim? Como que vai resolver sombra, altura? Nossa! Mas o que aconteceu? Thales usa essa ideia, como eu disse para vocês, altura é igual a altura, base é igual a base. E uma regrinha de 3, ou como a gente gosta de falar, uma regra de proporção. E beleza, ele fez a regrinha, e o que aconteceu? Na hora do resultado, Thales errou por coisa de menos de 10 metros, vamos colocar assim, para não se prender muito no valor que ele acabou errando. O pessoal já veio para ele, olha, tá vendo? Você errou, você errou, você errou. Ele falou, pá, peraí. Mas para medir isso, o que eu fiz? Eu utilizei nada mais nada menos do que o Sol. Já era ciente naquela época que o Sol estava em movimento. Então, essa diferença que deu na metragem se deu em relação ao quê? Ao movimento do Sol. E foi assim que ele criou essa ideia, tá? Que a gente vai passar para vocês aí no caderninho. Deixa eu só pegar o meu apagador aqui, que Deus sabe onde ele foi parar. Que ele usa aqui a seguinte ideia na hora de fazer a nossa
proporção. Ele montou da seguinte maneira, né? A está para B, desde que C esteja para D. Ele montou dessa maneira aqui, tá? E para resolver, a gente resolve da seguinte maneira. A vezes D é igual a C vezes B. É assim que a gente resolve o nosso exercício. Lembrando que, quando a gente usa uma figura, vai ser o quê? Altura é igual a altura, desde que a base seja igual à base. Lateral é igual a lateral, desde que base seja igual à base e assim por diante. Conforme for o desenho, vai ser a nossa resolução. A gente vai pegar agora alguns exercícios da nossa apostilinha para poder estar exemplificando isso um pouquinho. Mas para não ficar muito cansativo, isso fica para o nosso segundo vídeo, tá bom? Então, vamos pegar essa ideia aí, lembrando que toda aula que você tem, o que você tem que estar na mão? Lápis, caneta e o seu caderno, tá bom? Aguarda a gente aí, fiquem com Deus, já sabe. Se espirrarem, saúde. Aguarde o próximo vídeo.